Presidente norte-americano Donald Trump continua colocando à prova, o humor da economia, do mercado internacional. No cenário onde a confiança é o fator-chave para que tudo funcione bem, Trump parece inverter a ordem. E ele gosta disso. Estamos falando da maior economia do mundo, vivendo um clima de tensão e insegurança. Tanto que a palavra recessão já está na boca dos norte-americanos. Perguntado sobre uma possível recessão no país em entrevista à Fox News, Donald Trump não descartou essa possibilidade. Afirmou que odeia prever coisas assim. Disse que há um período de transição e afirmou ainda que está trazendo riqueza de volta para a América, mas que isso leva tempo. Mais uma vez ele recuou e agora há pouco ele disse que está descartado, que não tem risco de recessão, que está tudo certo, que está tudo bem. Então é dessa forma que o presidente norte-americano, Donald Trump, tem se comportado. Ele fala, depois recua e a gente vai tentar entender esse cenário. E quem está conosco aqui para nos ajudar é o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador da Universidade de Harvard, Vitélio Brustolin. Boa noite, professor. Tudo bem? Bem-vindo. Adriana, Letícia, Larissa, boa noite a todos. Boa noite, professor. É difícil, um cenário desse, um risco de recessão. Primeiro eu quero saber do senhor. Esse risco realmente existe na visão do senhor, Donald Trump, a Fox News, ele disse que não estava descartado. Agora há pouco ele comprou um carro, da Tesla para ajudar o Elon Musk. E aí agora ele falou que o risco de recessão está descartado. Como que o senhor analisa essas idas e vindas de Trump e realmente há risco ou não de uma recessão? Porque isso afeta todo mundo, Adriana, no domingo, em uma entrevista à Fox News, ele não quis descartar o risco de recessão. Isso fez com que as bolsas caíssem no mundo inteiro, ontem também. Hoje ele diz que não vai ter recessão. Agora, como que mudou de domingo para terça-feira? É claro que há risco de recessão. Isso não vem só do governo Trump. O governo Trump está aí há pouco mais de 2 meses. A questão é que as medidas que ele vem anunciando vêm derrubando as bolsas e vêm interrompendo uma queda nos juros que o Federal Reserve, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, estavam já promovendo. Então, essas medidas de aumento de tarifa, por exemplo, elas são inflacionárias, elas tornam os produtos mais caros. Se a inflação sobe, não tem como os juros continuarem caindo, e os juros já são altos para os padrões dos Estados Unidos. E os americanos não querem mais inflação. Essa foi uma das grandes queixas do governo Biden. Teve os 2 Is que levaram, segundo muitas análises, à derrota do Biden: a inflação e a imigração. Então, esse tipo de medida, a tarifa, ela é inflacionária por si só. Não existem economistas que concordem com os anúncios do presidente Trump. O próprio Trump vem recuando sucessivas vezes na aplicação dessas tarifas. Agora, aparentemente, amanhã serão aplicadas tarifas sobre o aço, especialmente do Canadá, Adriana. E ele falou que pode, inclusive, rever. Que se amanhã ele amanhecer num humor diferente, não falou dessa forma, mas ele falou que pode rever também essa questão das tarifas. Foi uma declaração que ele deu agora há pouco. Isso só mostra, ele diz o seguinte: podemos recuar nas tarifas de 50% sobre o Canadá, acrescentando que também posso desistir de dobrar as tarifas sobre o aço e alumínio do Canadá. E ele sugeriu uma possível união entre os 2 países, falando que o Canadá poderia virar o país de número 51 e não teria tarifas dessa forma. Então é mais uma vez, da questão do anuncia e recua. Sim, ele disse que poderia rever, mas a condicional foi essa, que o Canadá se tornasse um estado dos Estados Unidos. Que então, é algo meio improvável. Não precisaria ser subsidiado pelos Estados Unidos, como ele fala, Adriana? Depois de recuar tantas vezes, é claro, ele quer negociar, ele vem negociando. As tarifas que ele anunciou, por exemplo, para a União Europeia, ele criou uma exceção para a Áustria. Ele já disse que a Áustria ficará fora das tarifas porque ele conversou com o presidente da Áustria.
O Brasil tem a expectativa de que vai haver um adiamento dessas tarifas por mais 30 dias, e aí daria tempo do Brasil continuar conversando com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o vice-presidente do Brasil, o Alckmin, conversou com o Howard Lutnick sobre justamente essa questão de o Brasil ter um déficit com os Estados Unidos. O Brasil exportou 40 bilhões e importou 40 bilhões e 250 milhões, ou seja, tem um pequeno déficit todos os anos do que o Brasil compra em relação ao que o Brasil vende para os Estados Unidos. Agora, se realmente entrar em vigor essa tarifa do aço, por exemplo, amanhã mesmo, algumas empresas brasileiras serão prejudicadas, né? A ArcelorMittal, por exemplo, a Ternium, que são empresas que vendem muito para os Estados Unidos, a CSN e a Uzi Minas sofrerão com esse tipo de tarifa. E ainda tem a questão do alumínio, que não é para amanhã, mas que também vai afetar as nossas empresas se entrar em vigor, Adriana. Professor, eu queria perguntar para o senhor sobre essa questão da taxação do Trump, e se isso não pode gerar uma inflação ali no mercado interno, e se isso não pode gerar uma questão de impopularidade para ele, porque impopularidade é sempre muito ruim ali para um governo. A gente viu que o Biden, né, o senhor até comentou que o Biden sofreu sobre essa questão ali, principalmente da inflação também. Com certeza. A inflação, sim. As tarifas são inflacionárias, porque você aplica a tarifa sobre o produto de um país que vai entrar no mercado do seu país. Quem vai pagar por aquela tarifa? O consumidor. Que a intenção do Trump é substituir as importações pela produção interna dos Estados Unidos. Mas não dá tempo de você produzir. Uma empresa metalúrgica, por exemplo, ela leva em torno de 3 anos para ser criada. Então não dá tempo de você substituir todas as importações que os Estados Unidos fazem do exterior por produção local. Então o que vai acontecer? O preço dos produtos vai subir, o Trump sabe disso. Inclusive, as tarifas que ele tinha anunciado sobre os veículos do México, 3 empresas de veículos dos Estados Unidos, 3 CEOs foram conversar com eles. Olha, você não pode fazer isso, vai disparar o preço dos automóveis nos Estados Unidos. E aí ele recuou quanto especificamente os automóveis e peças de automóveis do México. E a popularidade, né, que você pergunta, pois hoje saiu uma pesquisa que já demonstra que a impopularidade do Trump, pela primeira vez, superou a aprovação do Trump em pesquisa, ou seja, a desaprovação já superou a aprovação e é apenas o início do governo. Professor, essa era inclusive o contexto, o gancho da minha pergunta para o senhor, porque me chamou bastante atenção em relação a essa pesquisa, a esse levantamento, que está mostrando que 51% dos entrevistados reprovam a política de comércio internacional de Trump. Por outro lado, né, o apoio popular aí em relação às políticas de imigração e redução do funcionalismo público contam com um apoio massivo, digamos assim. O governo Trump, acredito que esteja atento a esses números e queria uma avaliação do senhor sobre como isso pode influenciar na tomada de decisões a partir de agora ou a partir desses números, não só em relação à política internacional, como, de repente, também mudando alguma medida prevista para o ambiente de negócios dos Estados Unidos mesmo, internamente? Bom, para responder essa, a gente pode olhar para o primeiro mandato do Trump. Ele foi impopular no primeiro mandato, ele tinha níveis de popularidade semelhantes ao do Biden no fim de mandato, então de 30%, 35% de aprovação. Então, não acredito que ele vá se importar com a desaprovação nesse momento, né? Ele tem o Congresso, né, tem a Câmara e o Senado na mão, ele tem a maioria na Suprema Corte. Então, pelo menos por 2 anos, que são quando ocorrem as eleições de midterm, né, de meio de mandato, isso não deve influenciar muito nas decisões do Trump. Agora, a questão é que o apoio, né, à demissão de servidores federais, que foi uma coisa que você citou, Larissa. O que acontece é que a Rússia e a China foram tentar contratar muitos desses servidores federais que foram demitidos nos Estados Unidos, porque é uma questão de segurança nacional. Os critérios para demissão são muito questionáveis, né? Existem campanhas dentro dos Estados Unidos de que, se a questão é enxugar gastos, cortar gastos,
Isso poderia ser feito com a retirada de subsídios para as empresas do Elon Musk, por exemplo, a SpaceX e a Tesla, que tem subsídio de 18 bilhões de dólares. Tem uma campanha nos Estados Unidos com outdoors nas ruas, com foto do Elon Musk, dizendo que isso seria um avanço para evitar desperdícios de dinheiro público nos Estados Unidos. Então, veja, existe uma campanha contra o governo, é claro, existe uma oposição, evidente. Agora, os critérios para exoneração, para demissão de servidores realmente são questionáveis e tem feito com que o governo recue em algumas situações, tente recontratar servidores que foram demitidos e que seriam fundamentais para a segurança nacional dos Estados Unidos, inclusive na área nuclear. Então, é ainda um governo muito perdido nas suas ações, que recua, anuncia e recua ações, e a gente vai ter que esperar algum tempo para ver se ele vai ser mais assertivo ou se isso vai vão continuar chamando isso de verborragia e de estratégia para negociação, Larissa. Para a gente fechar, professor, eu queria até incluir também essa questão da política de imigração de Donald Trump também, porque, de certa forma, isso influencia na queda, né, de mão de obra e o cenário interno também é pressionado por conta disso. Na visão do senhor, o que é necessário fazer para que o cenário não se torne ainda mais caótico, para que não haja essa recessão? Quais medidas deveriam ser tomadas? E esse cenário, na visão do senhor, ele foi antecipado? Essa preocupação com recessão talvez demoraria mais ou não? Como que o senhor analisa isso? Olha, Adriana, as medidas de tarifas elas são muito parecidas com aquelas que foram adotadas no primeiro mandato do Trump, né? Ele impôs tarifas ao Canadá, ao México, à União Europeia, à China no primeiro mandato. Ele anunciou tarifas contra o aço e o alumínio brasileiros. Aí o presidente da época era o Bolsonaro, foi lá conversar com ele. Ele resolveu trocar as tarifas por cotas de exportação do Brasil. Mas aí lá em 2020 ele disse que o Brasil estava subsidiando as empresas de alumínio e impôs uma tarifa de 150% para o alumínio brasileiro, veja só. Então ele já fez isso antes, né? Tem outras questões do Trump muito mais polêmicas, por exemplo, a descredibilizar a OTAN, né? Então, que é uma aliança que existe desde 1949, então desde o fim da Segunda Guerra. Nenhum presidente dos Estados Unidos fez isso antes e o resultado é que a Europa, nesse momento, se arma como nunca se armou desde a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está vendo uma corrida armamentista na Europa que não acredita que a guerra na Ucrânia vai acabar na Ucrânia. Acredita que a Rússia é uma ameaça para o continente europeu. Então, esse que é o problema. Não existe nada de novo nas tarifas do Trump, mas na questão geopolítica, sim. A questão de descredibilizar a OTAN. Embora no primeiro mandato ele tenha dito que poderia sair da OTAN, e lá em 2019 o Macron chegou a dizer que a OTAN tinha perdido o cérebro, que era uma organização sem cérebro. Neste momento a questão ficou muito mais grave, inclusive Elon Musk defende que os Estados Unidos saiam da ONU e da OTAN. E isso precisaria passar por 2/3 de aprovação no Congresso, esses 2/3 o Trump não tem, então ainda existe uma barreira institucional para que ele consiga implementar algumas medidas mais drásticas e é praticamente isso que protege os Estados Unidos nesse momento, Adriana. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui hoje e está sempre muito bem-vindo a participar mais vezes. Obrigado pelo convite, até logo. Até mais, professor, obrigada. E a gente continua, né, com o debate relacionado a esse tema, é o assunto praticamente do dia, essa questão, né, de uma recessão, de uma possível recessão nos Estados Unidos. A gente vai te ajudar, na verdade a gente vai te explicar agora o que ajudou a criar, né, esse clima de insegurança global, e a gente preparou algumas telas e elas vão ajudar perfeitamente a gente entender todo esse contexto. É o seguinte, essa linha do tempo, né, preparada, nos ajuda a entender todo esse processo. Olha só, no dia 1º de fevereiro, o presidente Donald Trump oficializa a taxação adicional de 25% sobre todas as importações do Canadá e do México, com exceção de produtos, né, de petróleo e energias canadenses. 10% nesse caso, a tarifa.
No dia 3, antes da taxação entrar em vigor, o Trump recuou pela primeira vez e anunciou a suspensão por 30 dias. Adiamento ocorreu após acordos, com os governos vizinhos sobre reforço na segurança das fronteiras. Então, se todo mundo fizesse aquela ajuda, reforço às fronteiras, ajudar no combate ao tráfico de drogas e uma série de outras medidas, o presidente Donald Trump falou que recuaria na cobrança dessas medidas, principalmente Canadá e México. Então, no dia 10, Trump aumentou as tarifas sobre o aço e alumínio de todos os países para 25% e exclui isenções anteriores, incluindo Canadá e México, falando que não houve nenhum tipo de progresso, que o México não ajudou em nada, o Canadá também não, por isso iria aplicar as medidas, o que foi, argumentos que foram refutados por autoridades dos dois países. Previsão da decisão entrar em vigor, dia 12 de março, mais conhecido como amanhã. Dia 27, o presidente dos Estados Unidos confirmou a taxação, para o dia 4 de março e disse que o Canadá e México não fizeram o suficiente, então, para conter a entrada de drogas no país, que eu falei há pouco. Trump também anunciou tarifa de 10% para a China. Não termina aí, continuamos. Dia 4, tarifas de 25% sobre produtos canadenses e mexicanos entram em vigor. O Canadá anuncia, portanto, a retaliação na mesma proporção e o México promete uma resposta. No dia 5 temos um desdobramento, o republicano recua pela segunda vez, isenta por um mês as montadoras instaladas nos Estados Unidos das taxas de 25% sobre os produtos dos países vizinhos e pela terceira vez, no dia 6 de março, Trump recuou, adiou as tarifas até o dia 2 de abril, sobre os produtos no México e do Canadá, contemplados pelo acordo de livre comércio já existente entre os três países. Aí nós temos uma continuação, que aí chega ao dia de hoje, do dia 7. E também no dia 11, Trump ameaça o Canadá, afirmando que pode impor tarifas sobre produtos lácteos e também madeireiros. A última declaração, então, aponta a possível taxa de 50% sobre aço, sobre alumínio do país vizinho, ou seja, do Canadá. Então, essa é a trajetória, essa é a linha do tempo, a partir do primeiro anúncio, todo o desdobramento, até culminar agora nesse cenário de uma possível recessão nos Estados Unidos. Queria ouvir a Letícia, depois a Larissa, e aí também eu faço um complemento do que penso a respeito desse assunto. Letícia, esse termo recessão, ele assusta, e ele traz uma preocupação geral, uma preocupação global. Pois essa política do Trump, que é mais uma governança ali pelo caos, ele anuncia medidas, aí depois ele volta atrás e depois ele vai, tudo isso gera uma questão de uma incerteza, e a incerteza é o principal componente político ali quando a gente fala de recessão, e a gente observa isso no nosso dia a dia mesmo. Quando você está com incerteza sobre uma situação econômica, você deixa de comprar coisas, você deixa de fazer uma viagem, você vai esperar o melhor momento, e isso também acontece ali na economia, com os grandes empresários, deixa de se fazer investimentos, espera, Então, tem todo, o professor falou muito bem sobre isso, esse temor de como que vai ser a inflação norte-americana, de como que isso vai chegar, porque gera uma insegurança política para os empresários, de como que vai investir ali nos Estados Unidos, que não se sabe exatamente qual que é a segurança jurídica que vai se encontrar ali. Nisso, o que a gente vê é que o Brasil pode estar ali, poderia estar, diante de uma oportunidade, se você tem um presidente norte-americano fazendo toda essa política do caos, o Brasil poderia ali aproveitar daquela situação e dar sinais claros, porque o que o mercado quer sinais claros do que vai acontecer. O mercado não gosta de ser pego de surpresa, como está acontecendo ali nos Estados Unidos, que a gente está vendo até reflexos no dólar. O Brasil poderia estar fazendo isso, dar recados claros ali para a economia, não atacando, como faz o presidente americano, mas o que a gente vê é que o governo não faz muito isso. E a gente teve um exemplo isso hoje, o presidente Lula esteve aqui em Minas Gerais e ele chegou ali a comentar sobre o presidente norte-americano e falando que gostaria que tem que respeitar a presença, tem que respeitar o país Brasil. A economia brasileira vai continuar crescendo, a gente vai continuar gerando emprego, a inflação vai baixar,
Nós fizemos a maior política tributária que esse país já viu na história e todo mundo vai ganhar, porque nós não queremos o Brasil para nós, nós queremos o Brasil para vocês. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar esse país. A gente escutou, né, Adriana, ao longo das semanas aqui vários especialistas falando que a posição ali de embate com os Estados Unidos nunca vai ser a melhor solução, porque o Brasil realmente está em desvantagem. Então, fica aí, eu não sei em que ajuda esse comentário, né, essa fala do presidente Lula. Sim, ele vai para uma crítica direta, né? E um assunto que estava adormecido, se a gente pegar aí esses últimos dias, principalmente da semana passada para agora, né? Era um assunto que estava baixo, a gente estava mais focado aqui nas questões internas, seja a reforma ministerial, enfim. E aí Lula levanta essa bola nessa agenda de hoje.